Ah, estamos aqui agora com o nosso, de novo, né? Nossa terceira aula. Agora nós vamos criar a parte do service aqui. Então, DDD. Como que a gente faz para consultar o DDD? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função callback, tá? Uma função callback de consulta. Então, como que nós vamos criar essa função? Service, dentro de dados DDD que a gente tinha criado na aula passada, nós vamos criar essa função. Qual que é a ideia dessa função aqui? Essa função ela vai, então, receber um DDD e ela vai fazer a consulta e ela vai devolver esses dados para uma função callback. O que é uma função callback? É uma função que vai ser chamada para uso depois, é uma função anônima que a gente vai passar quando chamarmos a função buscar DDD. Entendeu o nome dela aqui de callback? Internamente, o que que nós vamos fazer? Vamos usar o conceito aí de uma URL, né? Primeiramente, vamos marcar qual que é a URL, né, da nossa API. Então, ó, criamos aqui uma variável, demos um nome para a variável URL API e passamos para ela a URL da API Brasil que mostrei para vocês na aula anterior. E passamos aqui, né, concatenamos a essa variável, fazemos uma interpolação aqui, que não é uma aspas, tá? Isso aqui é uma crase, tá? Então, se confunde aí, depois não funciona, é uma crase. E aí nós fizemos uma interpolação aqui, passando o DDD de consulta desejado para ela. Então, aqui está a URL e vamos usar a função fetch do nosso JavaScript para fazer essa consulta. Como nós estamos usando aqui via get, ó, então chamamos a função fetch de JavaScript, ela permite a gente fazer consulta API. Qual que é o método de consulta? O método é o método via get. Fizemos a consulta. Sim, beleza. E aí, quando nós recebemos a resposta dessa consulta, então, assim que nós tivermos a resposta, o que nós vamos fazer com essa resposta? Nós vamos verificar o que é a resposta. Aquilo que eu mostrei para vocês lá. A gente colocou um DDD e ele devolveu a lista de DDD para a gente. Então, se o FET identificar que a resposta é diferente de OK, o que é uma resposta diferente de OK? Alguma coisa deu errado, deu falha na consulta da nossa API. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou lançar uma exceção de erro aqui, tá? E o JSON de resposta, que eu vou abrir esse JSON de resposta e vou devolver esse JSON de resposta com essa exceção de erro aí. Mas, vamos dizer o seguinte, se não der erro, a consulta for ok. Então, se der erro, a gente vai, sim, abrir o JSON e vai lançar ele como exceção para o catch, ok? Agora, se não der erro, der tudo certo, a resposta deu certo, eu vou fazer o quê? Então, eu vou pegar essa resposta aqui que eu obtiver e eu vou passar essa resposta como parâmetro para minha função callback. Ó, função callback. Eu não sei qual função vai ser chamada depois, não importa. Eu só estou passando essa resposta que eu obtive, tá, para minha função callback. Nós vamos lidar com isso aqui depois, lá onde nós vamos chamar a função depois. Agora, como que nós vamos chamar essa função callback? Vamos vir aqui, ó, no app.js, ok? Vamos vir no app.js. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar essa função para uso. No caso aqui, ó, eu só tenho uma função, buscar DDD callback. Mas se eu tivesse várias funções aqui, uma forma fácil é a gente importar ela para dentro do objeto. Então, import, a gente dá o nome que a gente quiser para ela, tá? Não é obrigado a dar um nome exato, a gente dá um nome que a gente quiser para esse import. Então, fala assim, ó, importe tudo que tem dentro desse arquivo. Qual arquivo que eu vou importar lá dentro do DDD lá? Tudo que tem dentro desse arquivo para o meu objeto DDD, tá? From, onde é que estão esses arquivos? Esses arquivos estão dentro dos meus components, e o que? Desculpa, components não, meus services barra DDD. Então, nós vamos importar tudo que eu tenho lá dentro do meu DDD para essa função aí, tá? Para esse objeto DDD. E agora, aqui na inicialização, a gente vai fazer uma consulta aqui, vai verificar se ele está conseguindo buscar esses dados. Então, eu vou pegar o meu objeto DDD, ok? Ponto, buscar DDD call.
Esse buscar DDD callback aqui, nós vamos fazer o seguinte. Qual que é o DDD que eu quero? Quero o 11. Beleza. E quando eu receber esses dados, o que que eu vou fazer com esses dados quando eu receber esses dados? Eu vou pegar esses dados que eu recebi, né, são os dados, resposta, o nome que você quiser dar para ele, result, tá? Não importa, tá? O nome que você quiser, que você achar mais apropriado para ele. Ele vai devolver a nossa lista de cidades lá. Eu vou pegar esses dados, eu vou mostrar no console, console.log. Eu vou mostrar esses results aqui. Tá? Então, vou tentar fazer já isso aqui, de cara, fazer essa consulta aqui. Ele me notificou que ele deu erro aqui, porque eu coloquei ele dentro do visual. Tem que ser aqui em cima. Aqui, ó. Beleza. Olha só para você ver que interessante. Ó. Ele já devolveu para a gente aqui, ó, os dados, ó. Ó, cidades. Ó, devolveu aqui a lista de cidades do DDD 11. Então tá dando certo. E o estado aqui, ó, state. Ó, São Paulo. Vou colocar um DDD aqui, ó, 77. Olha lá, DDD Bahia, estado Bahia, e devolveu a lista de cidades do DDD. Então, a nossa função de buscar dados de DDD já está funcionando de uma forma bem simples. Ok? Então, fizemos o quê? Pegamos a URL da nossa API, que nós vamos usar, usamos o fetch, que é uma função JavaScript, passamos por parâmetro o fetch qual é a URL, no caso já concatenada com DDD, quando a gente chama ela, a gente carrega ela com DDD, falamos com o método get, falamos o seguinte, quando você receber a resposta, se a resposta for diferente de OK, lance uma exceção de erro, né, para falar, né, que deu um erro na consulta, e, caso contrário, eu pego essa resposta que eu recebi e eu passo essa resposta para a minha função callback. Onde é que entrou a função callback quando nós chamamos ela? A função callback entrou bem aqui. Ó, passo os dados de entrada, ele devolve o result. Eu pego esse result, aqui sim entra a função callback. Eu pego esse result que ele me devolveu, okay? E faço uma função anônima aqui, ó, uma função callback anônima aqui, ó. E para ela eu mostro os resultados. E assim, de uma forma bem simples que a gente faz uma função callback. Agora, quando eu receber esses dados, a gente vai fazer com que esses dados sejam exibidos na tela. Por enquanto, está só sendo exibido no console. Na nossa próxima aula, vamos criar um componente reaproveitável para lidar com esses dados aqui, ok? Até a nossa próxima aula aí.